Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado, último livro, penúltimo capítulo. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Diga comigo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Meus amados, quando a gente olha para um texto sagrado da Bíblia, e parece que esse mundo ele nos contraria. As últimas palavras do anjo para João, mostrando o mundo quase incompreensível, um mundo que a nossa mente ela não pode ter uma real compreensão, porque é um mundo que em parte nós não conhecemos. E quando a gente olha para esse outro lado, e Paulo, me lembra eu de um texto, quando Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, Paulo ele vai nos trazer ao coração um despertamento da questão dos dois mundos que a Bíblia nos apresenta. Paulo, nesse texto que eu citei, Paulo vai dizer que se a gente esperar em Cristo somente nessa vida, aí Paulo ele vai nos humilhar. Ele vai dizer que nós não passaremos dos mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque essa é uma verdade mesmo. Porque se o nosso coração ele estiver simplesmente colocado nesse tempo presente, é muito mesquinho essa vida. Essa vida é muito pobre, irmãos, por rica que ela seja. Aí fiz aqui por rico que ela seja, ou seja, a posição de cada um nessa noite aqui, o dinheiro, a posição, aquilo que você tem, que não é pecado, que não é errado, zele pelo que você tem. Mas quando se fala de coisas eternas, a gente perde o sentido, perdemos o sentido daquilo que é terreno. Por isso que Paulo ele faz questão de dizer isso, porque o coração do apóstolo Paulo estava envolvido com as coisas eternas. O coração de Paulo estava envolvido com as coisas espirituais. Quando a gente lê um texto que está em 2 Coríntios,
no capítulo 5, no versículo 8, é que vai mais ainda incendiar o nosso coração a respeito das coisas espirituais. Porque Paulo, ele vai dizer que deseja, tem uma outra versão que ele diz que deseja partir e estar com Cristo, deixar esse corpo, esse tabernáculo, para habitar com o Senhor. Mas Paulo não estava jogando palavras fora, não. Paulo, ele não estava fazendo um sermão simplesmente para agradar alguém, ou dar uma resposta vazia a outra pessoa. Paulo, ele estava falando algo que incendiava a sua alma. Paulo, ele estava falando de algo que ele acreditava profundamente. Por isso que quando Paulo escreveu, a gente cita muito Paulo, porque Paulo escreveu 13 cartas. As 13 cartas é de Paulo, do Novo Testamento. E Paulo foi aquele que mais se destacou quando se fala dessas questões escatológicas. Quando a gente vai para uma das cartas amorosas, de Paulo, Filipenses, do capítulo 1, versículo 20, 21, 22 e 23, Paulo, ele vai dar um show ali de mensagens poderosas sobre o céu. O versículo 21, olha o que é que o versículo 21 vai dizer. Eu quero que você pegue essa palavra hoje, querido. Hoje eu quero despertar em você o céu. Eu quero que você saia hoje dizendo: as coisas daqui do tempo presente são boas, mas as do céu é muito melhor, é muito mais excelente. Olha o que é que Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo. Paulo, ele não está desprezando esse viver aqui com Cristo. Paulo, ele está dizendo que o viver é Cristo, ou seja, a vida só passa a ter sabor de vida, de fé, se eu estiver em Cristo. Ele está dizendo, o viver é Cristo. Deixa esse texto aí, porque lá em Gálatas, no capítulo 4, capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer que já está crucificado com Cristo. Ele diz: já não vivo mais eu, mas a vida que eu levo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então veja bem, Paulo está dizendo, o viver aqui é Cristo, mas ele vai dizer, mas o morrer é lucro. Paulo está ficando maluco? Paulo está depressivo? Paulo ele está abrindo mão da vida dele aqui? Não, queridos, é porque Paulo tem consciência de que o céu é muito melhor do que aqui. Ele está dizendo aí, o morrer. Bota o outro versículo, o versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Aí o 23 é o chave. O 23 vai dizer: ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meu irmão, isso aqui é muito profundo. Isso aqui, irmãos, eu e você temos que fazer uma análise da nossa vida. O que é que está me chamando a atenção? O que é que está me fazendo me levar aos desejos? O que é que está me chamando a atenção? O que é que está no meu coração? Porque Paulo, ele está expressando isso aí. Ele está dizendo que é incomparável, é 1000 vezes melhor estar com Deus, viver com Deus, do que desfrutar por pouco tempo essa vida aqui. Agora eu quero chamar a sua atenção justamente para isso. Querido, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Eu já disse isso e vou dizer para despertar em você. Nós estamos aqui, mas nós não podemos perder o propósito da eternidade. Nós estamos aqui, mas nós não podemos tirar os olhos da eternidade. Por isso que o escritor aos Hebreus,
capítulo 12, no versículo 2, o escritor vai dizer: olhando para a denominação. É isso? É não? Olhando para o pastor Carlinho. Juninho, troca essa versão aí, põe lá a corrigida, a revista corrigida, põe lá, porque esse texto fica mais explicado. Então veja bem, Paulo não, quem escreveu Hebreus ninguém sabe, a Bíblia não declara. O que é que ele vai dizer? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O olhar de Paulo estava em Jesus. O olhar do escritor aos Hebreus estava em Jesus. O olhar de Pedro estava em Jesus. O olhar de João, que escreveu o Apocalipse, recebeu essa revelação, estava em Jesus. Agora a pergunta que não quer calar e não responda só para você: aonde está o seu olhar hoje? Aonde está o seu coração hoje? Se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria o seu coração aonde? Você crê nas coisas que a Bíblia fala? Põe mais um pouquinho aqui para mim. Você crê nas coisas que a Bíblia fala? Você crê nesse texto que eu li aqui? Você acredita nisso aqui? Porque João, nos momentos que ele estava na ilha de Pátimo, nos momentos terríveis, no momento que ele estava ali, talvez João, ele não tinha talvez nem esperança de sair daquele lugar. João conseguiu sair, Deus tirou ele de lá, e ele recebe essas revelações. Passa por 21 de Apocalipse. Ele recebe essas revelações poderosas de Deus, e essas revelações são ricas, porque fortalece as nossas vidas com Deus. E nós temos que pensar nisso. Por quê? Porque a Bíblia diz que você não é daqui. A Bíblia vai dizer que você é peregrino. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: eu estou de passagem por aqui. Não, olha para ele e diz assim: eu estou passando por aqui só. Eu não tenho morada fixa aqui. Estou passando, eu só estou de passagem. Eu sou peregrino, eu sou apenas um representante de Deus nesse lugar. Tudo vai passar. As dores que você está passando vai passar. As decepções que você teve nesse tempo vai passar. As lutas que você está passando passarão também. E um dia nós vamos se deparar com isso aqui. Agora eu preciso crer nisso aqui que está escrito. Eu preciso crer nessa revelação, a realidade da vida com Deus e a realidade. Irmãos, parece que a coisa parece que está se apagando o fogo do nosso coração. Nós temos falado muito de espiritualidade aqui em cima desse altar. Nós temos falado muito dessas coisas maravilhosas de Deus para despertar na igreja. Porque eu digo para vocês que nós não temos falta de nada. Nós temos tudo. Nós temos tudo que Deus já nos abençoou. Agora nós precisamos incendiar o nosso coração. Porque, queridos, quando eu olho para esse texto aqui de Apocalipse, e eu olho para a realidade da vida humana agora, a realidade da nossa vida, quantas pessoas no momento desse não estão aqui porque estão acamados em casa? Tem muitas pessoas no hospital agora. Talvez, irmãos, eu tenho vários irmãos que estão em casa porque estão doentes. Talvez você esteja aqui, mas você está com um problema grande. Talvez você está aqui dizendo: pastor, e você talvez não diz isso com um desejo, o fogo que queima no seu coração, na sua alma, o desejo verdadeiro. Talvez você quer se livrar de alguma coisa, e talvez você está dizendo: pastor, se Jesus voltasse hoje, era melhor. Mas é porque você quer se livrar de algo.
É porque você quer, sabe, não quer mais estar passando pelo que você está passando. Mas Paulo não diz isso aqui por dizer. Paulo, ele estava falando de algo muito maravilhoso, e ele aprendeu com Jesus, porque Jesus, irmão, ele falou diversas vezes para os discípulos. Jesus, ele falou muito para os discípulos sobre a verdadeira e genuína esperança. Qual é a nossa esperança? Jesus. O céu nos aguarda. Palavra aí. Vocês crê mesmo, irmão, nessa palavra? Eu vi um novo céu, uma nova terra. Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. A Bíblia, quando a Bíblia vai falar dessas coisas, é interessante porque, sabe, cada dia que passa, parece que a gente perde esse sabor. Vocês veem que as pregações hoje é mais para nos alcançar com coisas. Eu quero hoje alcançar você com o céu. Eu quero alcançar você hoje com a mensagem que João está sendo revelado em Apocalipse. Eu quero que você desperte o céu dentro de você. Eu vou fazer uma pergunta: como é o céu? Vamos imaginar aqui? Dá para você viajar comigo agora aqui no templo? Como é o céu? Vai lá, viaja comigo. Como é o céu? Como é lá? O que é que tem lá no céu? Eu sei que lá tem Jesus. Jesus está lá. Jesus está lá no céu agora. Quem está conosco aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco aqui. Ele está bem pertinho de você. Ele está em você. Ele está dentro de você. Ele habita com você. Ele representa Jesus. E lá no céu está Jesus. Jesus subiu e foi para o Pai. E ele advertiu muitos discípulos. No capítulo 14 de João, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez. No capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. E eu vou voltar para buscar vocês de novo. Irmão, quem disse isso? Quem foi? Foi Jesus. E eu espero isso com muita, sabe, eu não vou dizer assim, ansiedade, mas com muito desejo eu espero isso de Jesus. Jesus vem me buscar, Jesus vem buscar você. É promessa dele. Está escrito isso no capítulo 14. E a Bíblia vai, irmãos, nos levar a isso. Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, como é o céu? Alguns homens perguntaram também. Alguns personagens bíblicos, eles tinham desejo de conhecer o céu. Teve um certo cidadão que passou por muita luta, chamado Jó, capítulo 14, versículo 14, uma parte do versículo. Jó, ele vai dizer: morrendo o homem, e aí, o que é que vai acontecer? Olha aí, morrendo o homem, porventura tornará a viver todos os seus dias de meu combate. Ele vai questionar isso aqui. A nossa esperança, ela não se acaba na morte. Diga comigo assim: a minha esperança, ela vive para todo sempre, porque ela é Jesus Cristo. A nossa esperança, ela não morreu. A nossa esperança, ela está vivo no céu, reinando para todos sempre. Seja louvado o nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Então nós temos aqui pelo menos, eu vou ser breve, 3 revelações dentro desse texto. Tem uma das revelações que está dentro desse texto, é o encontro dos salvos com Cristo. Está aqui dentro desse texto aqui, do versículo 1 até o 4. Nós vamos ter 3 revelações. Uma das revelações é o encontro dos salvos com Cristo. Põe mais um somzinho aqui para mim, por favor. Você já imaginou isso? Como isso vai ser interessante naquele dia? Como vai ser esse encontro com Jesus? A igreja espera isso, irmãos. A igreja anseia esse dia. Pastor, e todo mundo está salvo?
é problema de Deus e de cada um de nós. Eu não quero questionar isso aqui. Eu estou falando da igreja. Quem é a igreja aí? Quem é a igreja? Eu estou falando da igreja. Você é a igreja. Então fique atento, que esse encontro aqui vai acontecer, esse encontro com Cristo. Irmão, e tem um versículo na Bíblia que eu sou apaixonado por ele. Esse versículo, ele me deixa assim, ele me deixa muito besta, sabe? Porque eu fico maravilhado, porque a Bíblia diz, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Sabe quem é que está esperando a igreja com mais, vamos dizer assim, com mais desejo do que nós? Vocês sabem que tem alguém esperando a igreja, que está doidinho para ver a igreja. Vocês sabem quem é? O céu. Pastor, o céu, quando eu digo céu, estou falando de seres que estão lá, de pessoas que já estão lá. A Bíblia diz que quando a igreja, no capítulo 19 de Apocalipse, a Bíblia diz que quando a igreja for entrando no céu, quando a igreja vê o batalhão, os escolhidos, a igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro for dando entrada, a Bíblia diz que o céu se colocará de pé e aplaudirá a igreja. Vamos aplaudir a Jesus aqui, vamos? Bem forte, bem forte, bem forte. É isso que vai acontecer. A igreja está entrando e eles estão aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. Sabe? Por quê? Porque a igreja é esperada. Eu estou falando da igreja, eu não estou falando de todos que vão herdar essa vida eterna. Eu estou falando da igreja. Eu não estou falando do Antigo Testamento, dos nossos pais. Eu estou falando da igreja que Jesus comprou com o seu sangue. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você é desejado no céu. Mas irmão, não fala assim não. Fala dando um cutuquinho assim, sabe? E diga assim: Deus e a igreja, ou seja, Deus e aqueles que estão lá estão te esperando. Nós somos esperados no céu. A igreja é desejada pelas nações. Irmão, a igreja é desejada. Olha o que é que o texto vai dizer. O versículo 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Escuta aqui uma coisa. Isso aqui é na dimensão espiritual. Quando o céu olha para você, o céu não vê pecado em você. Escute isso aqui. Eu tenho base bíblica. Quando o céu olha para você, o céu não vê pecado em você. Quando os anjos olham para você, pastor, os demônios também, quando ele olha para você, ele não vê defeito moral na sua vida. Ele não vê nada que abone a sua salvação, que comprometa a sua salvação. Porque quando o céu olha para você, o céu, sabe o que é que o céu vê? O sangue de Jesus na sua vida. Quer ver uma coisa? Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 22, põe aí. Olha o que é que diz aqui, para a gente compreender. Olha aqui, ó. E no corpo da sua carne, está falando de Jesus. No corpo da sua carne, pela morte, olha o poder da morte. Pela morte, para perante Ele vos apresentar. Ele está dizendo aqui, ó, escuta. Ele está dizendo que perante Ele, perante Deus, Jesus morreu por você. Ele enfrentou a morte, Ele ressuscitou. Aí o texto está dizendo, perante Ele, quem é esse? Ele é Deus, lá no céu. Perante Ele vos apresentará, diga comigo assim, santos. Mas vocês estão mole hoje, diga comigo, santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Pronto, não tem problema. O que você pecou, Jesus já perdoou os seus pecados. Quando o céu olha para você, o céu vê isso aqui, ó. O diabo diz assim: ei, mas aquele pecou demais.
O diabo olha para você, talvez você foi lá do mundão da prostituição, talvez você foi lá do mundão das drogas, eu conheço pessoas aqui, talvez você foi lá de tantas coisas ruins, aí o diabo lá, quando ele dá uma voltinha por aí, se encontra aí com os anjos, o diabo diz, não, mas aquele não, você vai levar aquele ali, você vai levar ele para a vida eterna. Aí o Espírito Santo de Deus fala e diz assim, ó, mas ele é santo. Diga comigo assim, eu sou santo. Ah, vocês estão com medo hoje. Diga assim, eu sou santo. Diga assim, olhe para o irmão, diga assim, eu sou irrepreensível. Agora diz para o irmão, eu sou inculpável. Eu não tenho culpa nenhuma. Jesus já cancelou tudo, rasgou a cédula que era contra nós e cravou na cruz. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eita glória, eu vou terminar. Vamos lá. Segunda revelação dentro desse texto. Essa aqui é muito, ela é muito forte. Porque, vamos ler aqui o capítulo 20, o versículo 13, 14 e 15. Essa aqui é muito forte. Mas a igreja, ela não está nesse contexto. Olha o que é que diz: e deu mal os mortos que nele havia, e a morte, o inferno deram seus mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Sabe o que é que a revelação está apresentando a João? João está ouvindo o gemido daqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Quem tem um nome no livro da vida aí? Irmão, parece que aqui está baixando aqui. Parece que o negócio está baixando. Estou ficando sem voz. Vamos aqui. Então João está ouvindo um gemido. E ele vai dizer: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Dá uma olhadinha para o irmão. Vamos terminar isso sorrindo. Diga assim para o irmão: meu nome está lá escrito no livro da vida. Se você não disser, porque você tem dúvida, diz aí: meu nome está escrito no livro da vida. Está lá, está escrito lá. Aleluia, meu nome está lá. E é isso que importa, irmãos. Os discípulos chegaram para Jesus tudo alegre, expulsaram demônios e disseram: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam, ele nos obedece. E Jesus disse: eu vi foi Satanás cair da terra como um raio. Está escrito isso em Lucas. Aí Jesus disse assim: olha, vocês devem se alegrar, sabe, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você está alegre? Escuta aqui uma coisa: talvez você não tenha o que você deseja, talvez você não tenha aquilo que você tanto almeja, que você tanto sonha, mas hoje eu quero te dizer que você tem muito mais do que isso, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. E na hora que Jesus, a trompeta tocar, você subirá com Ele. Jesus sabe onde você mora. Pastor, lá nem o correio sabe, mas o anjo do Senhor sabe. Pastor, lá não entra não por causa das facções. O anjo do Senhor entra lá e vai levar você naquele dia. Ninguém pode empatar isso. Então nós vamos caminhando aqui. Então João, ele está vendo esse gemido dessas pessoas. Mas existe outra revelação dentro desse texto aqui, que é a revelação da identidade desse Deus maravilhoso. O capítulo que nós lemos, vamos aqui para o capítulo 22, o versículo 3 e o versículo 4. Lê comigo aí, em nome de Jesus. Eu vou já terminar, tá bom? Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aleluia. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz,
de candeia, nem na luz do sol, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelo século dos séculos dos séculos. Amém, amém, glória a Deus. Lá você vai realmente conhecer o seu Deus. Se vocês não tiverem desejo disso, nós precisamos terminar hoje aqui todo mundo de joelho orando, porque é o desejo de todo salvo. Todo salvo tem esse desejo. João expressa isso na sua segunda carta, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2. João vai expressar que ele tem um desejo de vê-lo, Jesus, e ele diz: eu vou ver ele como ele é. E como é que ele é? Está aqui a identidade desse Deus. Você vai contemplar esse Deus maravilhoso. Nós vamos abraçá-lo, esse Deus maravilhoso. Lá nós vamos encontrar com aquelas pessoas, os entes queridos, aqueles que partiram. Você crê nisso mesmo? Que eu estou pregando aqui, vocês creem, irmão? Quem tem aqui ente querido que partiu em Jesus, partiu para a glória? Quem tem aqui? Levanta a mão. Muita gente. Eu tenho minha mãe, meu pai partiu para o Senhor, mas lá nós vamos encontrá-lo novamente. Nós vamos encontrar lá os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos encontrar Elias. Mas mais do que isso, nós vamos encontrar Jesus. Nós vamos ver Jesus, porque o céu só presta porque Jesus está lá, irmãos. O céu só é bom porque Jesus está lá. Se Jesus não estivesse lá, o céu não era bom. Alguém disse assim: pastor, o inferno, se Jesus estivesse no inferno, eu disse, era bom, porque Jesus estava lá. Porque o que faz o lugar ser belo, bonito, é Jesus. É Jesus que faz você ser bonito desse jeito, irmão. É Jesus que faz você ser belo desse jeito. Eu estava hoje na escola, nós conversando aqui, e eu citei um texto sobre a criatura, o ser humano. E deixa eu te dizer aqui uma coisa: você só é o que é porque Jesus está na sua vida. Se Jesus sair da sua vida, você não é mais, você já era. Porque Jesus está na sua vida, é apesar de tudo isso, Ele está na sua vida, é o que você é. Glória a Deus. E eu vou terminar para a gente orar no nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Então levanta a sua mão e glorifica a Deus. Vamos ter o privilégio de vê-lo pessoalmente. A revelação do fim, porque a revelação do fim está próxima. E eu quero ler o texto novamente e nós vamos terminar, tá bom? Diz aqui o versículo 4. Versículo 4 diz: e lhes enxugará os olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá, já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Você já pensou você viver num mundo desse? Você já pensou você viver em um mundo onde as coisas não envelhecem? Aonde você não vai participar de velório nenhum? Aonde você não vai ter dores, você não vai pegar doença? Dá para acreditar nisso, irmãos? Dá para crer nisso? Eu vou entrar nessa dimensão porque Paulo vai dizer como é isso. Paulo, em parte, a gente não pode conhecer tudo, não dá. Mas Paulo diz que nós vamos ser revestidos daquilo que é incorruptível. Nós vamos ser revestidos da incorruptibilidade. Nós vamos herdar um corpo igual de Jesus. E nós vamos entrar nessa esfera, querido. E nós vamos desfrutar de tudo isso com Jesus. Vocês creem nisso, nessa glória de Deus? Nós vamos desfrutar disso. E nós precisamos crer nisso, irmão. Porque senão você vai chegar lá no céu e vai dizer: Jesus, não estou gostando da eternidade não, quero ir embora. Sabe? E é por isso que Jesus tem esse processo todinho. Você não vai subir desse jeito. Paulo diz que nós vamos passar por um processo. Nós vamos receber um novo corpo. E a Bíblia diz que nós vamos herdar esse novo corpo para entrar nesse céu maravilhoso.
Porque se a gente entrar desse jeito, você não vai querer ficar lá. Você não vai querer ficar num lugar onde não tem carne, onde não tem Coca-Cola. Você não vai querer ficar num lugar onde não tem um baiãozinho de 2, onde não tem uma rapadura. Você não vai querer ficar num lugar, irmão, onde não tem um churrascozinho. Então Jesus é preciso mudar tudo. Jesus pega e muda tudo. Essa mente velha, Jesus muda esse corpo, esse pensamento. Aí nós vamos entrar naquilo que eu citei para vocês. Aí quando chegar lá vai ser o melhor lugar para a gente estar. É o lugar da glória de Deus. Então nessa noite fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.